Gente, eu tenho a conclusão que essa treta nunca acaba porque as pessoas que fazem essa treta ficam lançando exposed pra farmar o máximo de dinheiro possível. Daí quando o dinheiro tá acabando, eles ressuscitam a treta e vai. Mas bom, vocês já devem estar sabendo que a treta do Haluka foi revivida. E que numa das suas lives o Yanni levantou, né? Na verdade, o Yanni afirmou que o Haluka é borderline. E que ele só estaria agindo dessa forma porque ele é borderline. E bom, eu sou borderline diagnosticada desde 2015 e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre se tem características borderline no Haluka que eu identifico, lembrando que eu estudo muito sobre o borderline e eu sou uma pessoa que tem um transtorno, que vive com ele, mas eu não sou nenhuma médica psiquiátrica e não vou diagnosticar ninguém aqui. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Essa ideia de você dizer que a pessoa tá fazendo o que ela tá fazendo porque ela tem um transtorno, tá errado. Porque se a pessoa é mentalmente capaz, se ela responde por si, né, se ela não é interditada e não tem um tutor respondendo por ela, se ela responde por si e ela é maior de idade, ela é totalmente responsável pelas suas ações. Independente se as ações dessa pessoa é em decorrência de um transtorno ou não. Ah, mas eu tenho transtorno e não consigo me controlar. Simples, procure ajuda profissional. Se você não consegue se controlar, se você não consegue controlar o seu transtorno, o seu temperamento por causa de um transtorno mental, você tem que procurar ajuda profissional. Se você sabe que você tá fora de controle e você não procura ajuda profissional, você já tá errando. E você sim é responsável pelas suas atitudes. Então essa coisa de tipo, eu faço isso porque tenho tal transtorno. Pra mim isso não justifica. Você é responsável pelas coisas que você faz, independente se for em decorrência de um transtorno ou não. Então, não, transtorno não é justificativa. Assim como a gente viu o Haluka usando o lance dele ser transexual, né, dele se dizer transexual, como uma justificativa para alguns erros dele, ele ter um transtorno não justifica todas as cagadas que ele tem feito e todas as pessoas ali. E eu vou ser bem sincero que eu não vejo muitas características borderline no Haluka. Assim, o borderline, ele é uma pessoa que... Como é que é o transtorno, né? O transtorno de personalidade borderline é um transtorno que age nas interações sociais da pessoa que tem um transtorno. Então, a pessoa que tem um transtorno é uma pessoa insegura, uma pessoa extremamente insegura, principalmente na relação com o próximo. Então ela vai ter bastante insegurança ao se relacionar com o próximo, ela pode ter dificuldade de se expressar, de falar o que sente, de falar o que pensa, ela pode ter dificuldade de controlar as próprias emoções, principalmente em relação a relacionamentos que ela tem com o outro. O borderline tem muita oscilação de humor também, e o humor oscila várias e várias vezes ao dia, então ele tem dificuldade de controlar o temperamento dele, e por conta disso, o borderline ele pode ser um pouco mais agressivo. E é por isso que muita gente tem uma visão negativa do borderline, porque sim, o borderline pode ser agressivo, mas às vezes a agressividade não é nem de dar na cara de alguém, é a agressividade com as próprias palavras. E assim... O borderline não é característica do borderline ser dissimulado e enganar o outro. Muito pelo contrário. Geralmente, o borderline ele acaba ficando mais suscetível a ser enganado e iludido nas relações por conta de que é muito comum que o borderline, quando ele entre numa relação, principalmente num relacionamento amoroso, ele se anule para se adaptar ao outro. É meio que ele veste a personalidade do outro e anula a sua própria personalidade para agradar o outro, para que o outro fique com ele e não abandone ele, porque borderline tem bastante problema com abandono, em ser abandonado. O borderline não lida bem com abandono. E muitas vezes o borderline também é agressivo consigo mesmo. Então, para não ser agressivo com o outro, ele é agressivo consigo mesmo. Mas uma característica muito presente do borderline é que o borderline se anula nas relações para agradar o outro. E assim, o que eu vejo das relações do Haluka é que ele é dissimulado.
Então, o Raluca, muitas vezes, ele não estava na posição de quem é enganado, de quem se anula pelo outro, mas sim de quem engana e ilude os outros. Porque todos os caras nesses exposeds que o Raluca se relacionou, o Raluca deu a entender para esses caras que ele estava afim. Ele gostava desses caras, quando no fim ele nunca gostou de nenhum desses caras, e ele deixa isso bem claro. Então, essa característica de ser meio dissimulado não é uma característica borderline, tá? Então, eu não vejo muitas características de borderline. Talvez o lance da automutilação, que é uma coisa que o Raluca admitiu que faz, pode ser sim uma característica borderline, porque muitos borderlines se machucam para não machucar o outro. Mas tem uma questão. O Raluca, ele sofre de transtornos alimentares. E assim, eu também sofro, só que eu sofro de compulsão alimentar, enquanto o Raluca é anorexia nervosa e bulimia. Então, os nossos transtornos são opostos. Mas uma característica muito comum de quem sofre transtorno alimentar é a depressão, é o vício em álcool, em drogas, que é visto nesse exposit que o Raluca bebia bastante e tudo mais. Mas uma outra característica é a automutilação também. Muitas pessoas que sofrem de transtornos alimentares se machucam, se mutilam para se punir por não gostarem da própria aparência. Então, a questão da automutilação, ela pode vir aí do lance do transtorno alimentar e não de uma característica border em si. Eu não achei muito legal o Yanni ficar diagnosticando as pessoas e tal, até porque ele não é psiquiatra. A menos que ele saiba que o Raluca tem um laudo de borderline aí, mas o Raluca nunca falou sobre isso. E assim, realmente o Raluca tem problemas psicológicos ali, muitos atrelados o transtorno alimentar dele, que ele deveria sim procurar ajuda. Na verdade, eu acho que todos os envolvidos ali deveriam procurar ajuda psicológica. Se eles tivessem ido procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, talvez nada disso estaria acontecendo. Mas eu não acho correto afirmar que o Raluca é borderline. Até porque o que eu vejo muito ultimamente é colocar os borderlines como vilões, né? Então, toda vez que a gente tem uma ideia de uma pessoa que tá errada ou que é vilã de uma história, é sempre dito que ela é borderline, tipo, que o borderline é ruim. Mas, na verdade, não. A grande maioria das pessoas que são borderlines se cuidam ao máximo, se controlam ao máximo, principalmente as pessoas que já foram diagnosticadas, que já sabem que tem o problema. Geralmente, os borderlines fora de controle são borderlines que não descobriram ainda que tem o transtorno. Então, eu não acho correto você sair toda vez que tem uma pessoa fazendo uma cagada e dizer que ele é borderline, que ele tem borderline, é por isso que ele tá fazendo a cagada. Mas, bom, eu tô achando essa treta totalmente desnecessária e, sinceramente, ela já tinha que ter acabado faz tempo. Mas deixa aí o que vocês pensam sobre tudo isso aqui nos comentários. E eu falei que esse canal ia ser aleatório.